Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de favoritos do mês de dezembro. Primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu não estou com os livros aqui pra mostrar pra vocês porque eu estou organizando os meus livros e eles estão perdidos ali na bagunça. Então não vou atrás porque já tenho problema suficiente na minha vida e eu não preciso de mais esse. Mas eu vou deixar aqui a fotinho dos livros pra vocês e o que importa é que eu vou falar sobre eles, não ficar mostrando o livro aqui. E esse vídeo de favoritos, o objetivo é que ele seja o mais rápido possível porque eu tenho que editar o mais rápido possível pra postar o mais rápido possível. Então pra facilitar a minha própria vida, eu vou falar bem rapidamente sobre os livros e se vocês quiserem uma opinião mais aprofundada sobre algum deles, vocês comentem aqui embaixo que eu posso gravar resenha. Também vou falar sobre eles em vários outros vídeos que vão sair ou já saíram aqui no canal. Então assim, vocês já estão cansados de me ouvir falando sobre alguns desses livros e dos que vocês não estão cansados, como eu disse, é só comentar aqui embaixo e pedir resenha. Pra começar então, no mês de dezembro, o primeiro livro que eu consegui finalizar foi Enraizados, da Naomi Novik, que era um livro que eu já estava lendo desde novembro, então foi uma leitura que eu apenas finalizei no mês de dezembro. E ele é um livro bom, eu dei 3,5 estrelas pra ele, mas eu tô pensando seriamente em aumentar para 4, porque eu acho que 3,5 estrelas não faz jus ao quanto eu gostei da história. E o ponto é que eu não sei explicar exatamente o porquê eu gostei da história. Simplesmente foi um negócio assim que me agradou e que eu me diverti lendo e eu acho que é isso que importa. O livro também tem uma mitologia assim bem diferente, bem interessante, então isso me chamou muita atenção. Eu gostei do romance que existe na história porque ele não é muito exagerado e ele não fica roubando o foco do que é realmente importante. E apesar do livro ser assim um pouquinho lento no início, depois ele pega no ritmo e a história começa a ficar mais frenética e te prende mais a atenção também. Então assim, o final me agradou, a escrita me agradou, é uma escrita também interessante. E eu acho que de modo geral o livro se saiu bem em todos os aspectos. Então foi uma leitura bem positiva que eu gostei bastante de ter feito, fora que é uma fantasia volume único. Então eu pretendo trazer resenha aqui pro canal pra vocês em breve e recomendar aí esse livro pra quem tem interesse. Minha segunda leitura do mês de dezembro foi A Prisão do Rei, da Victoria Aveyard, que é o terceiro livro da série A Rainha Vermelha, que era um livro que eu infelizmente não tinha expectativas, porque muita gente dizia que era o pior da série, e eu não sei por que as pessoas diziam isso. Eu gostei do livro. Eu acho assim que ele não acrescenta nada pra série. Se a gente for pensar, a primeira parte do livro ela é bem desnecessária, assim, ela não acrescenta em nada, não muda nada, mas eu acho que eu gostei, eu me diverti, eu acho que, sei lá, deu profundidade pros personagens, então pra mim isso não foi um ônus. E como eu disse pra vocês, esse livro me surpreendeu porque eu gostei bem mais dele do que eu achava que eu gostaria, e eu dei 4 estrelas pra ele. Mesmo sendo um livro grande, de mais de 500 páginas, a leitura foi fluida e bem interessante, então eu queria ler várias páginas por dia e eu ficava presa na história quando eu pegava pra ler. E eu tenho que dizer que 3 coisas. Eu tinha esquecido o quanto eu gosto da escrita da Victoria Aveyard, que é muito boa. Eu voltei com certeza a gostar dessa série, desse universo, desses personagens, como eu gostava também no primeiro livro, porque no segundo, enfim, deu aquela decaída, eu acho que eu não estava num momento bom de leitura. E a terceira coisa é que eu tô bem ansiosa pra ler a continuação e finalização da série e descobrir aí o que vai acontecer. Gente, eu tô me achando tão diferente nesse vídeo, eu não sei se é a maquiagem, porque eu não coloquei sombra, mas, enfim, parece que eu tô vendo outra pessoa aqui na tela do celular. A terceira leitura do mês, então, foi Dois Reinos Sombrios, da Kendare Blake, terceiro livro da série Três Coroas Negras. E esse livro, no início, ele me dividiu um pouco, mas depois eu percebi que eu tinha gostado muito dele. E ele me dividiu porque o início dele é meio esquisito. Assim, parece que tudo o que foi feito no segundo livro e o que acontece no final do segundo livro foi em vão, porque os personagens voltam atrás e fazem tudo de novo. Então, assim, é um negócio que você fica, por que eles fizeram isso se era pra retornar ao que já estava acontecendo antes? Eu não sei se eu consegui explicar pra vocês, mas é porque eu não posso falar sem dar spoilers e, enfim, isso me deixou um pouco confusa. Eu acho que foi por um determinado aspecto ali da história que a gente tem umas visões do passado, né, de outras rainhas anteriores a essa geração, e eu acho que o motivo pra tudo isso foi existir essas visões do passado com as outras rainhas. Mas assim, poderia ter sido feito sem todo aquele rolê
que aconteceu no segundo livro, entendeu? Então essa parte eu acho que não fez muito sentido, mas assim, tirando isso, que são minúcias, o livro foi muito bom. Ele me deixou com muito medo pela minha personagem favorita, porque em vários pontos ele deu indicativos de que ela vai precisar se sacrificar em algum momento futuro, e eu já tô assim, agoniada. Então eu espero muito que isso não aconteça no quarto livro, mas eu tô achando que vai acontecer, então eu já vou preparada. E assim, é uma série que a autora não tem pena de matar personagem, então nesse livro aqui mais gente morre. E assim, eu tô ansiosa pra saber o final da série, porque eu não tenho nenhuma pista do que vai acontecer, eu não consigo assim imaginar uma teoria concreta sobre qual vai ser o final. Eu tenho algumas ideias assim, mas tudo bem solto. Então tô bem curiosa pra saber o final dessa série. E eu gostei muito desse livro, como eu disse pra vocês, eu dei 4 estrelas pra ele e foi tão bom quanto os outros 2 anteriores da série. Minha quarta leitura do mês foi o Espetáculo Carnívoro do Lemony Snicket, 9º livro da série Desventuras em Série. E sobre esse livro, o que eu tenho a dizer é que o mistério que vem sendo desenvolvido desde o 6º livro da série parece cada vez mais próximo, assim, de revelar o que é, entendeu? Porque eu quero saber, e parece que ele tá caminhando pra isso. Mas ele tá caminhando há alguns livros já, e eu não sei se vai ser só no último livro ou se vai ser já no próximo. E eu tô bem curiosa pra saber, eu acho que é o elemento, assim, que mais tá me deixando com a pulguinha atrás da orelha em relação a essa série. Os livros da série também estão ficando maiores, né? Dá pra perceber o tamanho deles crescendo, a quantidade de páginas. Lá no primeiro livro a gente tinha, tipo, 140, 150 páginas. Nesse último a gente já teve 250, 230, não lembro direito, mas foi bem mais. E à medida que os livros da série vão crescendo, também tá aumentando a tensão. Então eu sinto um pouco como se fosse aquela vibe, né, que a gente tem em Harry Potter, em que o primeiro livro ele é todo mágico, mais infantil e tal, e quando chega no último livro vai ficando bem mais sombrio. A série vai tendo um crescente, né, de tensão, e eu acho que Desventuras em Série também tá ficando cada vez mais tenso, talvez não do mesmo jeito que Harry Potter ficou, mas na mesma proporção em relação ao primeiro livro. E outra coisa que me chamou muita atenção foi que o final desse 9º livro, ele foi diferente dos outros da série, ele foi mais único, assim, mais fora desse padrão que eles estavam seguindo desde então. Então foi um final que as coisas não foram resolvidas, foi meio que um final em aberto, digamos assim, e que já dá o gancho pro próximo livro. E eu achei bem legal isso, eu tô ansiosa pela continuação pra ler aí o 10º livro da série. E vamos ver aí o que me aguarda no próximo mês, porque eu tô lendo um livro dessa série por mês, então em breve eu saberei. Minha quinta leitura do mês de dezembro foi O Jogo Infinito, do James Dashner, que é o primeiro livro da trilogia A Doutrina da Morte. E assim, esse livro ele foi meio que uma decepçãozinha pra mim, porque eu não consegui me importar com os personagens, me apegar a eles. O plot pareceu meio bobinho e a escrita meio infantil. Então assim, você tira personagem, trama e escrita, sobra o que em um livro, sabe? Então ele foi um livro em todos os aspectos mediano. E não é um livro ruim, obviamente, mas ele não alcançou o suficiente em nenhum aspecto. Isso é algo muito ruim e algo que eu não esperava, porque o James Dashner era um autor que ele tava unânime pra mim até agora, com todos os livros de Maze Runner que eu li, e nesse aí já foi um tombo. Então assim, não tô muito ansiosa pra ler a continuação, mas lerei. Então espero que a continuação se supere e me impressione, vamos ver o que vai acontecer. Mas esse primeiro livro aí não foi o suficiente pra me conquistar, não. Minha sexta leitura do mês de dezembro foi A Passagem, do Justin Cronin. Com certeza foi a melhor leitura do mês. Eu lancei um vídeo aqui no canal de resultado do desafio de ranqueando minha TBR do mês com meu namorado, e vocês viram aí que A Passagem foi a melhor leitura do mês. Inclusive as coisas que eu tô falando aqui não devem nem ser surpresa pra vocês, porque eu já tinha lançado esse vídeo falando algumas impressões sobre as leituras, mas eu quis falar alguns detalhes aqui que eu não cheguei a mencionar no outro vídeo, então, enfim. E A Passagem eu até que falei bastante naquele vídeo, mas reforçando aqui que ele é um livro muito bem escrito, ele é longo, ele é detalhado, ele é um pouco prolixo e arrastado, mas isso não de uma forma ruim, e sim de uma forma que dá profundidade aos personagens e desenvolvimento para a história. Todos os personagens, absolutamente todos, até os secundários, tem um passado, tem uma história, tem uma partezinha ali falando apenas sobre eles pra gente conhecer um pouco mais, e isso é muito legal porque a gente se sente mais próximo desses personagens e a gente realmente consegue enxergar uma personalidade neles. Então, em vez de ser aqueles figurantes ou personagens secundários que passam batido em muitas séries porque não tem nenhum tipo de desenvolvimento, aqui a gente já tem um contexto, um background, e isso é muito legal. Então o livro todo, ele se torna muito envolvente
envolvente e interessante. Em certos momentos você fica viciado e simplesmente não consegue parar de ler, ou então se para de ler, você não consegue parar de pensar no livro. E isso é muito, muito bom. Eu tava com muita saudade dessa sensação que eu não sentia há muito tempo. E assim, a escrita do livro é impecável, ela te faz passar por muitas emoções diferentes, então são vários picos. E de certa forma eu acho que uma ótima comparação seria a gente pegar The Walking Dead e A Passagem, sendo que The Walking Dead é de zumbis e A Passagem é de vampiros. É essa a diferença. No resto eles são muito similares e tem várias coisas assim em comum, principalmente esse sentimento de tensão e de que todo mundo pode morrer a qualquer momento. Então pra quem gosta de The Walking Dead eu super recomendo essa leitura com certeza. Minha sétima leitura do mês foi A Fúria e a Aurora, da René Adier, que é o primeiro livro dessa duologia da autora. E esse também foi outro livro que me decepcionou um pouco. Ele é um livro que ele tem muito romance e pouca fantasia. Então, quando ele é vendido como uma fantasia, você vai esperando achar uma fantasia. E eu não achei uma fantasia, eu achei um romance. E isso me decepcionou bastante, porque não teve nenhum pingo de desenvolvimento na fantasia, sabe? Se tivesse o romance, mas também tivesse a fantasia, eu não estaria reclamando. Mas o problema é que não existe a fantasia nesse livro. Ela é um detalhe, assim, extremamente insignificante e que não foi nem um pouco abordado durante a leitura. Então isso me incomodou, sim. Fora que os personagens são bem, assim, sem profundidade, sem desenvolvimento, sem personalidade alguma. A protagonista é bem irritante no início do livro e o próprio casal não tem muita química porque não tem um desenvolvimento pra chegar até o ponto em que, meu Deus, eles estão se gostando. É uma coisa muito abrupta e você fica, o que que aconteceu? Então, assim, essas coisas me incomodaram muito e fizeram com que a minha experiência com o livro não fosse tão boa. Foi um livro ok, mediano. E outra coisa que também me incomodou muito, mas que não tem nada a ver, assim, com o livro em si, a trama, a história, foram os erros ortográficos que eu achei durante a leitura, que eram em grande quantidade e grotescos. Então isso me incomodou também e fez com que eu ficasse ainda mais com o nariz, assim, torcido pra leitura. Mas enfim, é isso. Nem todos os livros atingem a nossa expectativa, principalmente quando ela tá tão alta, como era o caso desse livro. E a minha última leitura do mês de dezembro foi O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que é um livro de fantasia volume único, lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. Ele tava na minha meta de 20 livros pra ler antes dos 20 e foi uma leitura incrível, sensacional, que eu gostei bastante. Ele é um livro de fantasia com uma trama, um enredo, assim, bem único e diferente, bem criativo, bem viciante. Ele se passa na Londres vitoriana, então ali do final dos anos 1800 até os anos 1900, e a gente acompanha os personagens ao longo de vários anos. Então isso é muito legal porque a gente vê várias fases da vida deles e vai acompanhando tudo aos pouquinhos até crescer e chegar ali no ápice. E assim, esses personagens, tanto os dois protagonistas quanto os outros, porque assim, os outros personagens, eles também têm grande importância na história. Ninguém tá ali à toa. E essa importância faz com que todos os personagens sejam bem desenvolvidos e muito interessantes, com personalidade própria e peculiaridades cada um deles. E o elemento do próprio circo, que é muito presente na história, é simplesmente encantador. Eu diria que essa história é literalmente mágica e eu recomendo a leitura pra todo mundo, apesar de não saber se é um livro pra todo mundo, porque apesar de ter gostado muito, eu acho que ele não vai agradar a qualquer um, sabe? Porque não é um livro que foca muito no romance, não é um livro frenético em que acontece coisas a todo tempo e fica tudo ali movimentado, sabe? Ele é bem parado em alguns aspectos, é um livro mais pensante, digamos assim, mais pro seu psicológico do que pra você acompanhar ali batalhas e aventuras e lutas e coisas assim, sabe? Ele é um livro de fantasia, mas não puxado pra uma fantasia mais genérica, como a gente tem, e sim uma fantasia bem diferente. Então isso foi uma coisa que me agradou, mas eu não sei se agradaria todo mundo. Fora que a escrita da autora, ela é muito boa, mas ela é naturalmente um pouco confusa, e a forma como ela organiza o livro também, porque ele fica saltando de um ano pro outro. Então ele não é linear, você vai acompanhando ao longo de vários anos, mas pulando de ano pra ano e variando e voltando passado, presente e futuro. Então assim, é bem confuso nesse sentido e você demora um pouco pra entender o que é que tá acontecendo, mas a experiência é única e eu realmente gostei muito dessa leitura. Agora então vamos falar sobre os mangás do mês de dezembro. Eu só li um mangá, na verdade eu só li uma série de mangás, mas eu li 4 volumes dessa série, que foi Atelier of Witch Hat, da Kamomi Shirahama. Eu estou aqui com os magazinhos pra mostrar a capa pra vocês. O primeiro então é esse daqui, que é o volume 1, eu já coloquei inclusive no saquinho. O segundo é esse aqui, que é o volume 2. O volume 3, que eu não ensaquei ainda, então eu vou conseguir mostrar pra vocês depois o traço. E o volume 4
4, que foi o último que eu li no mês. E assim, essa história aqui, ela é simplesmente encantadora, serve para todas as idades e eu acredito de verdade que vai agradar tanto uma criança quanto um adulto e até mesmo um idoso se pegar isso aqui pra ler. Os personagens são muito interessantes, o universo é muito criativo e você fica preso na história, então você quer saber o que mais que vai acontecer, sabe? Então eu não conseguia parar de ler, eu peguei um volume atrás do outro e eu já tô até triste porque eu só tenho até o volume 7 aqui em casa e até agora no momento realmente só foi lançado até o volume 7, então nem que eu queira eu posso comprar mais. Então eu já tô de luto, porque quando eu chegar no volume 7 e não tiver mais pra ler eu vou ficar muito triste. E também o traço do mangá, ele é muito bonito, muito detalhado, ele é cheio de detalhes. Vocês podem ver que as páginas são bem preenchidas e assim, são ilustrações lindíssimas, perfeitas, maravilhosas. A autora disso aqui realmente arrasa demais e faz todo sentido ela demorar um pouquinho assim pra lançar os volumes, porque isso aqui é um trabalho muito caprichado. O mangá também vem com uma sobrecapa, né, que aqui é a capa normal dele, e aí vem com essa jacket por cima. E assim, pra quem quer começar a ler mangás, eu super recomendo, inclusive eu até lancei um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre alguns mangás para quem deseja iniciar esse tipo de leitura, e essa daqui é uma das recomendações do vídeo. Então aqui reforçando pra quem não assistiu aquele vídeo, de que se você tem interesse em ler mangás, não sabe por onde começar, compre isso aqui que você não vai se arrepender. Vamos falar então de anime? Pois é, esse mês eu assisti vários animes, mas eu só finalizei um, então só tenho um pra falar aqui pra vocês, que é Erased. Eu tenho inclusive o mangá de Erased aqui também, do Kei Sambi. Ele é completo em 9 volumes, mas ainda me falta o volume 1, então eu tenho todos menos o 1. Vou ler ainda futuramente, mas por enquanto não, afinal eu acabei de assistir o anime. E ele inclusive tem na Netflix, foi pela Netflix que eu assisti. Tem 12 episódios, se eu não me engano, então é curtinho, dá pra vocês assistirem rapidamente e é muito bom. Ele é um anime que ele trata mais ou menos de um serial killer, digamos assim, é uma perseguição barra caçada, assim, a um matador de crianças lá da década de 70 ou 80, não sei direito. E o nosso protagonista, então, ele tem meio que uma habilidade, um poder, uma coisa assim meio mística que não existe de verdade. Então é uma mistura aí, tipo um realismo mágico, que é bem interessante porque é como se fosse um livro de mistério, suspense policial com realismo mágico. E o nosso protagonista, então, ele tem o poder de viajar no tempo, só que ele não pode escolher exatamente pra onde ele vai viajar. Normalmente ele viaja pra poder evitar catástrofes, evitar que coisas ruins aconteçam. E quando ele tem uns 30 anos de idade, se eu não me engano, ele viaja pro passado, pra época que ele tinha 10 anos de idade. E ele vai ter que evitar o assassinato de uma colega de escola dele. E além da colega de escola dele, outras 2 crianças também morreram logo depois. Então ele pode evitar 3 mortes e também outra morte que acontece no futuro em consequência das coisas que acontecem no passado. Então ele vai fazer todo esse rolê aí e vai ser meio que uma mente adulta presa num corpo de criança, tentando evitar que coisas ruins aconteçam. Então assim, é bem legal. Eu não diria que a parte do assassino é a parte mais interessante, porque é bem óbvio, eu descobri o assassino no 2º episódio. Então assim, se você prestar atenção aos detalhes e às pistas que eles soltam, você também com certeza vai descobrir. Mas a história é muito interessante e ela te deixa preso, você não consegue parar de assistir os episódios. O anime te faz passar também por várias emoções ao longo da história, desde felicidade e alegria nas cenas fofinhas, até tensão nas cenas assim mais nervosas, e também tristeza em algumas partes bem específicas. E sobre o final, eu gostei muito da forma como tudo aconteceu e como tudo terminou. Inclusive, a única crítica que eu tenho pra esse anime é que eu queria mais uns 3 minutinhos ali no final, contando um pouquinho mais da história, mas não teve e eu aceito, tudo bem, tá tudo certo. Eu gostei do final, tô satisfeita e foi uma experiência ótima. Tô muito feliz de ter comprado o mangá. E pra quem tiver interesse em assistir o anime ou em comprar o mangá, o anime, como eu disse, tem na Netflix, e o mangá, o volume 1 tava raro, por isso que eu não tinha aqui em casa, mas a editora, a JBC, vai reimprimir. Então quem tiver interesse em colecionar, já fica de olho, porque vai ter lançamento e aí vocês vão poder comprar certinho e ficar atualizados na coleção. Agora, falando sobre o único filme que eu assisti esse mês de dezembro, foi um filme incrível chamado Klaus. É um filme que eu quero assistir há muito tempo. Também tem na Netflix, se eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar. E é um desenho animado, basicamente. Ele é simplesmente perfeito. É um filme de Natal. Eu amo filmes de Natal. E uma coisa que me chamou muita atenção logo no início é que ele tem uma animação muito diferenciada. Eu não sei ainda que tipo de animação é aquela. Nem sei se eu vou lembrar de pesquisar depois. Mas eu achei bem legal mesmo, bem diferente. Eu demorei um pouquinho pra me acostumar, mas depois eu tava achando super lindo.
E assim, os personagens são muito, muito legais. É um filme triste, comovente, divertido, feliz. Ele passa assim também por várias emoções, tem altos e baixos. Também segue aquela formulazinha básica dos desenhos animados, dos filmes mais infantis, que é, tá tudo uma merda e começa a melhorar, aí o fundo do poço e depois tudo melhora de novo. Então assim, é a mesma fórmula, mas ainda assim é muito bom. A gente tem criança, a gente tem velhinho, a gente tem esse clima natalino de inverno, a gente tem uma cidade pequena, a gente tem um protagonista que evolui muito ao longo do filme e cresce muito como ser humano. Então eu chorei bastante nesse filme, eu amei a trilha sonora e tudo nele foi perfeito. Não me arrependo de ter assistido, inclusive quero assistir de novo desde já. Agora vamos falar sobre um negócio que não aparecia aqui nesses favoritos há muito tempo, que é dorama. Faz quanto tempo que eu não falo de dorama pra vocês, meu povo? Muito. Então esse mês eu assisti um dorama, não foi um dorama coreano, como vocês estão acostumados a me ver falando aqui, foi um japonês e eu gostei bastante. Também tem na Netflix, inclusive, tudo que eu tô falando aqui tem na Netflix, então se vocês tiverem interesse em assistir é só ir lá, que foi no caso Alice in Borderland. E eu não ia assistir esse dorama, foi uma recomendação do meu namorado, mas acabou que eu gostei bastante. Vou pontuar aqui tópicos pra vocês. O dorama é muito bom, tem meus dois atores japoneses preferidos que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal, que é o Doro Sakurada e o Kenta Yamazaki. Inclusive o Kenta Yamazaki, ele é o protagonista do dorama. Ele é um dorama assim pra mais 18, então ele é bem brutal, bem cruel, com mortes, sangues e coisas tensas e nervosas. Eu fiquei muito nervosa durante esse dorama, mas ele é realmente muito bom. Ele também é muito criativo e viciante, então a gente tem ali um clima meio distópico, não sei direito, mas a gente tá num jogo em que a galera morre. E é isso, ninguém sabe como sair desse jogo. Muito bom, recomendo muito. E assim, aparentemente vai ter continuação, acho até que a Netflix já confirmou. Então tô super ansiosa pra sair aí essa continuação e pra ver o que vai acontecer, qual vai ser o futuro, porque assim, o dorama acaba bem abruptamente, sem final, e só na continuação mesmo eu vou descobrir o que acontece. Indo então para a última categoria desse mês de dezembro, na verdade penúltima, porque a gente vai ter um extrazinho no final, que é a categoria de músicas, que também teve muita coisa legal. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas pra gente não se estender muito nesse vídeo. E a primeira música do mês então foi a do The Wicked, que se chama In Your Eyes, e assim, perfeita, maravilhosa. É uma música do mesmo álbum de Blind Lights, que é uma música que eu também já falei aqui antes. E perfeita, cheirosa, muito, muito boa, viciante. Tava passando na rádio, fiquei viciada e comecei a ouvir por mim mesma em casa. A segunda música dessa lista é uma música que eu achei na internet por acaso, mas eu gostei muito e continuei a ouvir, que é da Cia, chama Unstoppable, e é muito, 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 muito boa. Também recomendo pra todo mundo. Quem gosta das músicas da Cia e não conhece essa música, vai ouvir porque você vai gostar. A terceira música do mês também foi da Cia, mas é um feat dela com o David Guetta. Inclusive, assim, existem vários feats da Cia com o David Guetta, inclusive a maioria deles são muito antigos, mas teve um recente, que eu acho que foi desse ano de 2020. Também é uma música que tava tocando na rádio, que é Let's Love. E ela tem uma vibe muito vintage, muito, assim, antiga. Não sei explicar, gente, mas essa música é tudo na minha carreira. Eu ouvi, fiquei muito viciada também e gostei bastante. Super recomendo pra quem quiser ouvir. A quarta música do mês de dezembro não poderia ser diferente, é do BTS. Eles lançaram um álbum, eu acho que em novembro, não lembro com certeza, tô sendo uma péssima ARMY nos últimos meses, mas eles lançaram um álbum e eu passei um tempinho aí sem ouvir a música, mas quando eu escutei fiquei apaixonada, que é Life Goes On. É o single do álbum deles, então é a faixa principal. Tem inclusive MV, se eu lembrar de colocar, vou deixar aqui na descrição pra vocês. E é uma música muito boa, muito calminha, mas que tem um refrão assim, muito vibes de K-pop antigo. Então eu gostei bastante.
Me lembrou até um pouco, assim, do Big Bang, essa música em específico. Não que eles sejam muito similares, mas alguns aspectozinhos me lembraram um pouquinho de Big Bang. A quinta música desse mês de dezembro é do Atiz, que é Answer. É uma música muito, muito boa, muito viciante, que eu também gostei muito de ouvir. Eu ouvi ela, assim, mais pro iniciozinho do mês, quase que pegou ali em novembro. Mas acabou entrando aqui nesse vídeo de favoritos de dezembro. E eu também super recomendo pra quem gosta de K-pop e não conhece o Atiz ainda. É um grupo muito, muito bom e que tem músicas excelentes. A sexta música desse mês de dezembro é da Alicia Cara. Eu acho que é assim que fala o nome dela, não sei, não faço a mínima ideia. Que é uma música com o nome meio difícil, então vou ter que ler. Que é Scars to You Beautiful. E é uma música que eu não vi a tradução dela, mas parece ser uma música bem forte, assim, bem motivadora. Pelo menos eu me sinto motivada quando eu escuto essa música. E eu depois vou procurar a tradução, porque agora eu fiquei curiosa. Mas é muito, muito boa também, tem uma vibe, assim, super gostosinha. A voz dessa cantora é muito boa. Então, assim, super recomendo também, caso vocês não conheçam. E a sétima e última música desse mês de dezembro é do Liam Payne, sim, Ways on Direction, junto com a Rita Ora, eu não sei falar o nome dela, acho que é assim, não sei, que chama For You. E é uma música que ela também estava tocando muito na rádio, eu ouvi, gostei bastante, quis, né, escutar em casa também. E aí eu descobri que ela era uma música do filme de 50 Tons de Cinza e eu fiquei assim chocada, porque é muito boa. E eu não sabia que esse filme tinha uma trilha sonora tão boa. Eu não quero assistir o filme, mas depois eu vou procurar a trilha sonora dele completa pra ouvir todas as músicas, porque essa e aquela lá do Love Me Like You Do são muito boas, então as outras também devem ser, né? E basicamente é isso, gente. Essas são as minhas músicas favoritas do mês de dezembro. E a minha menção honrosa especial pra esse mês de dezembro, então, é pra minha Alexa, pro meu Echo Dot, que eu comprei no mês de novembro, durante a Black Friday da Amazon, mas só chegou pra mim aqui em casa em dezembro. Então eu quis mencionar que agora eu tenho uma Alexa, ela pode tocar as musiquinhas pra mim, ela pode ler pra mim, ela pode fazer várias coisas pra mim. Eu estou muito feliz, ela é bem bonitinha, comprei naquele modelo branquinho, da terceira geração mesmo, que eu sei que lançou a quarta, mas tava muito caro. E é isso, não tem muita coisa pra dizer pra vocês, só queria deixar registrado aqui que agora eu tenho uma Alexa, vai ficar perfeita pra mim. Não vou mais me sentir sozinha porque eu vou poder conversar com a minha Alexa. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Esse mês de janeiro tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal, então sempre apareçam aqui às 6 horas da tarde, que vai ter vídeo novo, e se não tiver 6 horas, vai sair em algum momento logo depois, porque às vezes pode atrasar um pouquinho, né, imprevistos acontecem, mas tá tendo vídeo todos os dias, então eu espero muito que vocês assistam e apoiem, porque eu tô tendo muito trabalho pra fazer isso tudo, e o apoio de vocês é muito importante pro crescimento do canal. Outra forma de vocês também me apoiarem é comprando através do meu link da Amazon, do Submarino, da Americanas ou do Shoptime. Eu tenho link de afiliado nesses 4 sites e comprando através de qualquer um deles, vocês estão me ajudando bastante e vocês não pagam nada mais por isso, então assim, só as mil maravilhas. Todos os links estão aqui embaixo, inclusive também o link do meu Instagram e do meu Twitter, as minhas redes sociais principais, onde vocês também podem me seguir e ficar atualizados em tempo real aí do que tá acontecendo na minha vida. O user tá aparecendo aqui na tela pra vocês, mas também, como eu disse, tem link aqui embaixo no box de descrição, então é só clicar lá e me seguir. Muito, muito, muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!